como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembrando-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. O que eu vejo aqui nesse texto, nesses 2 versículos? Um amor profundo de Paulo por Timóteo. Mas por que Paulo tinha tanto amor por Timóteo? Tinha na vida desse moço um conjunto de valores que ele herdou de dentro da sua casa, do seio da sua família. E esses valores instigaram a Paulo a amá-lo, levou Paulo a amar esse moço de uma forma sobrenatural. E ele expressava este amor sem constrangimento. Ele expressava isso que falta inclusive dentro das nossas casas. A impressão que tem que nós, à medida que os anos vão se passando, nós abraçamos menos, nós elogiamos menos, cuidamos menos. As demandas da vida têm feito com que isso aconteça. Mas Paulo olha para aquela família e retrata aqui principalmente Timóteo, e expressa esse amor por ele, um amor profundo que ele tinha, e inclusive ele chama de meu filho. Então, se o seu amor tem sido arrefecido ao longo dos dias pelas muitas demandas, chegou o tempo de você voltar a exteriorizar este amor. Acontece que o que tem surgido nos últimos dias, em função de tantas questões, inclusive dessas demandas todas que nós temos vivido, são muitas feridas. Nós conversamos com as pessoas, a gente vê decepções. A gente percebe que o coração de muitos estão entristecidos. Vivemos o tempo das dores, em decorrência da iminente volta de Jesus para buscar a sua igreja. O egoísmo tem aumentado, a ingratidão tem aumentado. E se nós não vigiarmos, essas feridas faz com que nós sejamos paralisados no nosso amor, na expressão do nosso amor. E aqui a gente vê Paulo amando esse moço, porque ele tinha espaço para ser amado. Havia uma contrapartida da parte de Timóteo. Paulo o formou, Paulo o discipulou, e deixa então agora essa última carta para ele, antes de ser recolhido à eternidade. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem ama não critica, quem ama não detrata, quem ama não trai, quem ama não é ingrato. Quem ama expressa isso. Isto precisa começar primeiramente dentro de casa. O grande avivamento que a igreja vai experimentar nesses últimos dias é um avivamento que vai começar dentro de casa. Não será nos púlpitos, pode ter certeza disto. Então os nossos relacionamentos precisam ser aprimorados dentro de casa, até porque você trará para dentro da congregação, aonde você trabalha, aonde você está inserido, o amor que você pratica dentro de casa. É um tempo da simplicidade, é o tempo de viver as coisas simples da comunhão do lar, preferindo-vos em honra, como diz a palavra. Sabe, amando e prestigiando as pessoas que Deus nos deu. Nós somos tendenciosos a valorizar muitas pessoas de fora, e devemos fazer isto, mas primeiro devemos valorizar aqueles que são os nossos, que Deus nos deu como família e como familiares. Talvez você tenha pessoas do seu convívio familiar, que faz parte da sua família, que você não fala há muito tempo. Eu fico imaginando aqui os pais, mais Paulo Vitor e Daiane, acerca de Ludmila, 2 anos longe. Não é fácil isto. Não é fácil.
É verdade ou não é? Eu fico imaginando Ludmila lá na América sem a família, que também não é fácil. E nós só valorizamos, não estou dizendo que vocês não façam isso, mas a nossa tendência é só valorizar quando a gente perde ou quando está longe. Por isso é tempo de amar. E Jesus deixou o exemplo para nós. E Jesus disse o seguinte: sabe quando é que vocês serão os meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. E precisa começar dentro de casa. E sabe por que o desafio de dentro de casa? Porque dentro de casa os defeitos aparecem, as máscaras caem. Até a máscara de pano que a gente usa cai. A gente não usa dentro de casa. Nós somos autênticos ali, às vezes não agrada o outro, mas é tempo de amar, mesmo com diferenças, e valorizar. Eu fico imaginando 34 anos de casados. Foi fácil? Não. Para começar, um é homem e outro é mulher, já tem diferença. Vem de uma família, vem de famílias diferentes, contextos diferentes. Sabe por que convivem 34 anos? Amor um pelo outro. O ano que vem, agora em maio, eu completo 39 anos de casado com a minha esposa. Precisa muito amor para a gente romper esses anos todos. E o amor é um exercício diário. Cotidianamente você exercitar isso. Exercitar compaixão, exercitar misericórdia. Sabe, a constância no relacionamento, independente daquilo que a gente receba ou deixe de receber da parte do outro, mas vivendo uma vida próxima das pessoas que nos concedeu. Sabe, a igreja é um ambiente também maravilhoso, além da família, porque a igreja é família, e nós trazemos para a congregação aquilo que nós somos dentro de casa. A ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, de 8 a 10. Tendo antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. João 13, 34 a 35. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3, 16. É uma ordenança. Eu não consigo imaginar, se você diz que serve a Jesus e não ama o seu irmão, mesmo com seus defeitos. E Jesus falou: só serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E Ele não disse que tem que ser bonitinho, arrumadinho, que pensa da maneira que você pensa, que age da maneira que você age. Mas a ordenança é amar. E tinha essa marca dentro da vida de Timóteo e da vida de Paulo. A segunda coisa que eu quero pontuar com vocês: se nós temos amor, nós passamos a ter uma comunhão plena e temos também uma comunicação de qualidade. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, no verso 18, diz: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E quando chega o verso 19, Paulo continua falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando o Senhor nos vossos corações. E ele prossegue falando acerca dessas coisas. Depois ele começa a falar do relacionamento de esposa e de esposo, patrão, empregado, filho, pai, e assim sucessivamente. Mas ele começa aqui no verso 18 de Efésios capítulo 5. E ali ele coloca naquele texto que nós não conseguimos exercer esses relacionamentos saudáveis, ter uma comunicação saudável, se nós não formos cheios do Espírito. Mas para sermos cheios do Espírito, nós precisamos submeter uns aos outros.
Eu fiquei pensando sobre isto. Uma condição para eu ser cheio do Espírito é uma comunicação saudável, uma adoração na comunicação, mas também uma submissão ao outro. Quando se fala, por exemplo, dessa submissão em casamentos, algumas pessoas ficam arrepiadas porque não conseguem entender isto. E Paulo fala de submetermos uns aos outros. É a condição para que verso 18 de Efésios 5 se cumpra, para sermos cheios do Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito, o marido dá vida pela sua esposa, a esposa é submissa ao seu esposo, o pai não traz ira ao coração dos seus filhos, e os filhos obedecem aos pais. Os patrões cuidarão dos seus funcionários, os seus funcionários serão bons funcionários. A vida muda, mas só acontece isso quando há submissão um ao outro. Está no verso 20 de capítulo 5 de Efésios. Quando há essa submissão um ao outro, uma comunicação saudável no seio da família, onde você está inserido, ou no seio da igreja, é a condição para sermos cheios do Espírito. E se nós somos cheios do Espírito, os nossos relacionamentos serão saudáveis. E Paulo nos fala isso com muita propriedade. E relacionamento, ou melhor, comunicação, ela só é aprofundada quando nós treinamos isto. E aqui vai uma palavra para nós homens: nós somos muito ruins de comunicação, ruins para confessar, ruins para dizer que está doendo, ruins para dizer eu estou precisando de ajuda. Como nós somos complicados nisto. Por isso, se você olhar uma estatística, morre muito mais homem do coração do que mulher, porque a mulher bota para fora, chora, né? E expressa mesmo. Inclusive eu comentei sobre isso numa reunião com os pastores na atividade ontem. Mas os homens são durões. E quando você passa, por exemplo, entra num cemitério desse aí, cemitério parque, você vai ver que tem muito mais homem enterrado ali do que mulher. Então eu te aconselho, começa a partir de hoje a ter uma comunicação mais saudável, expressar aquilo que está no seu coração, falar das suas dores, fala das suas decepções, fala das suas perdas, das traições, de tudo aquilo que envolve a sua vida. E isso precisa ser exercido dentro de casa. De vez em quando, lá em casa, eu estou no escritório lá atrás, aí eu falo: Luz, dá um pulo cá, vem na sua agenda aí um horário para mim, vem aqui, senta aqui, eu estou precisando conversar com você. E eu falo tudo que está no meu coração, porque se eu não começar a falar por ela, se eu não tiver essa confiança, como eu, por exemplo, sentar com o apóstolo Paulo e falar para ele que está no meu coração, eu preciso começar a exercitar em casa. A comunicação precisa ser saudável. E aqui vai um alerta: coloque a sua alma no cabresto. A sua alma não pode ser um trem desgovernado que dentro de casa você fala aos quatro ventos e berra, esperneia. Isso não funciona, só ofende as pessoas. É uma necessidade de você controlar a sua alma. Lembre-se sempre que você não é a sua alma, você é espírito. E se você é espírito, você tem uma alma, ela é sua, então controle ela. Ah, é ferida? Senta com alguém, busque ajuda, mas seja sarado. Porque as pessoas ferem outras dentro de casa porque não tem freio na língua, porque a comunicação não é boa, porque não é cheio do Espírito. Mas por que não é cheio do Espírito? Porque não se submete ao outro. É muito simples essa conta. E quando tem doçura nas palavras, a interlocução fica uma maravilha. Doçura. Diga assim: Senhor, me ensina a comunicação verdadeira, fiel, transparente. Os níveis são os seguintes: primeiro começa com a conversa superficial. O segundo nível, você começa a relatar fatos. O terceiro já é uma comunicação real. Quarto, os seus sentimentos são compartilhados. Quinto, é a comunicação verdadeira. É um relacionamento profundo que nós desenvolvemos
pelo exercício diário. Amém? Terceira coisa que eu observo aqui na família de Timóteo: santidade. Porque se não tiver santidade, nada dessas coisas vão acontecer. Porque onde tem pecado é terrível. Eu e Walter conversávamos ontem na estrada. A gente quase não conversa, né, Walter? Um dia nós fizemos o teste. Nós fomos a Porto Seguro, 12 horas de ida, 12 de volta, 24 horas falando. Ainda sobrou um assunto ainda para a próxima viagem, né, Walter? É assim a conversa. E nós conversávamos exatamente sobre desestruturação das famílias. E uma das palavras que nós falamos ali, não sei se foi eu ou ele, que aonde o pecado entra na família, respinga para todo mundo. Mesmo a pessoa não sendo participante do pecado, sobra para todo mundo. João 17:19, Jesus diz o seguinte: eu me santifico por causa dos meus discípulos. Vida em família é comprometimento. Os meus atos dentro de casa pode comprometer a vida de quem convive comigo. As minhas posturas podem comprometer os relacionamentos dentro de casa. Eu gosto muito quando Pedro disse em 1 Pedro 1,16: sede santos como eu sou santo. Santidade é separação. Se você sabe que as coisas do mundo vão entrar pelas portas da sua casa, seja você entrando através de você, ou talvez até através de uma televisão, vai contaminar os céus da sua casa, eu tenho certeza que você deve pensar sobre isso. Porque onde o pecado entra, ele destrói. E depois, para consertar, em alguns casos não tem nem conserto. Vai tentar consertar, não tem jeito mais. Por isso a santidade, ela é preeminente dentro da vida da família. Porque onde tem santidade, tem relacionamento saudável, tem transparência, tem amor, tem prosperidade. Porque onde tem santidade, a bênção de Deus se faz presente. Sabe que a gente precisa fazer um inventário da nossa vida, e aquilo que está errado muda. Pague o preço que for preciso, mas muda. Vai ter prejuízo para consertar, mas conserte. Porque se você consertar, a sua vida vai mudar. Porque onde o pecado entra, onde não tem santidade, é um sobe e desce na vida da pessoa. Mesmo que você tenha que descer para consertar tudo, desça, e depois você vai subir definitivamente. É desta maneira que funciona. Porque eu não consigo pensar acerca da casa de Timóteo, quando Paulo fala que a fé que habitava na avó Lloyd e na sua mãe Eunice era um exemplo consistente dentro daquela casa. Não se tem fé, não se tem uma casa estruturada onde Jesus não seja prioridade. Porque o casal sozinho não dá conta, não tem como. Por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes 4:9-12 sobre o cordão de 3 dobras. É necessário que tenha uma dobrazinha a mais aí nessa história, porque diz o seguinte: quando tem 3 dobras, um cai, o outro levanta. Um está sentindo frio, o outro aquece. Se alguém resiste, o outro ajuda a vencer. Até porque um vence 1000, mas 2 vencem 10.000. Há uma sinergia poderosa em tudo isto. Por isso essa somatória, que Mateus 18:20 diz que onde tem 2 reunidos, o nome de Jesus, ele estará no meio. No verso 19 fala, quando há concordância aqui na terra, tem concordância no céu. Aí então se transforma-se no cordão de 3 dobras e o adversário não pode vencer. Principalmente quando o casal ou a família como um todo vai para o joelho e coloca as causas, sabe, em concordância diante de Deus em oração. É uma bomba no reino das trevas. Mas sem santidade estas coisas não acontecem.
E assim muitos vão vivendo, fazendo de conta que está feliz, fazendo de conta que está funcionando, mas um vazio profundo na alma, até que tenha o verdadeiro encontro com Jesus e toma uma decisão. Colossenses 1,13 diz o seguinte: que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há um transporte, e nós precisamos receber isso e fazer isto. Quando nós somos transportados em espírito, alma e corpo, sentimentos, emoções, posicionamentos, tudo, maneira de pensar, tudo é um transporte. Nós já não temos mais nada lá. Êxodo capítulo 10 verso 26, quando Moisés chegou perante Faraó para tirar o povo do Egito, ele disse o seguinte: nenhuma unha ficará aqui no Egito, nenhuma unha. Sabe, andar com Jesus é algo radical. É para quem tem coragem, e quem quer ter qualidade de vida, e quem quer chegar a 62 anos de casado como meus pais chegaram, quer chegar a 39 como eu estou chegando, quer chegar a 34 como eles estão chegando hoje. Vale a pena. É um investimento para a vida toda. É um investimento que não tem preço. Você vê as coisas, sabe, enderrocadas ao redor no mundo tenebroso que está aí, e nós vamos em frente, vivendo um ano a cada vez. Cada ano nós somos reunidos aqui, falando do mesmo assunto, talvez ministrando até a mesma palavra, cada ano. Sabe por quê? Decisão. Porque se deixar o pecado entrar, acabou. O pecado precisa ficar fora da nossa vida e fora da nossa casa, e nós teremos uma herança bendita, e poder ver os filhos dos filhos, e a paz sobre Israel. O apóstolo falou que até meio-dia, né? Timóteo tinha exemplo de santidade na sua casa. Foi o que ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Meu Deus. Eu gosto muito de um texto, se der para projetar para nós. Eu não vou demorar muito. Foi só uma brincadeirinha. Estou vendo vocês muito sérios. Gênesis capítulo 35, do verso 1 até o verso 4. Lê sobre a vida de um homem extremamente atrapalhado, chamado Jacó, que Deus deu um basta na vida dele e transformou ele em Israel. Gênesis 35, de 1 a 4. Olha só que coisa interessante. Depois disse Deus a Jacó, passou pelo val de Jaboque, e essa coisa toda que você já conhece no encontro com Deus. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, que é luz, ou casa de Deus. Vá para a luz, para a casa de Deus, e habita ali. Sai de onde você está e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú teu irmão. Sabe, começa então a verdadeira vida de adoração. Ele recebe então essa instrução de Deus, ele ouve a instrução. Olha só a resposta dele. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. O que ele falou? Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tira a idolatria, tira os valores errados, valores invertidos, prioriza Deus na sua vida, purifica o ambiente, purifica a casa, purifica tudo. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar para adorar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho por onde andei. Verso 4. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Por que ele foi ouvido? Até este momento Jacó não tinha moral nenhuma. Ele vivia enganando Labão e Labão enganando a ele. Uma vida desregrada, desonesta. Assim aconteceu desde anos e anos antes.
quando ele enganou seu próprio irmão Esaú. Mas chega um momento que Deus dá uma dura nele, e ele se posiciona. A partir do momento que ele se posiciona, a própria família o ouve. As pessoas que trabalhavam com ele começaram a ouvi-lo, porque agora era um outro homem, tinha um posicionamento. E quando ele pediu, entrega todo aquele lixo que vocês adoram dentro das suas tendas, todo mundo pegou aquele lixo todo, entregou para ele, e começou então a purificação na sua família. Sabe que esse é quando o homem se posiciona dentro de casa, ele decide ser sacerdote da sua casa, ele conduz a sua família para o altar de Deus, ele posiciona-se, e quando ele faz isso, todo mundo ouve, inclusive as pessoas de fora. Sabe o que é isto? Santidade, e sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, no verso 14 e 15 diz isto, que sem santidade nós não veremos a Deus. Por favor, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Agora sem rir aqui, apóstolo, até que horas mesmo? Então tá bom, deixa comigo, eu estou com saudade de pregar aqui para vocês, tem muito tempo que eu não venho. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com quem eu gosto, com quem eu não gosto, todos. E a santificação, o nosso relacionamento com Deus, que vai gerir, que vai conduzir a nossa casa, passa pela paz com todos dentro de casa, e a santificação. Aí quando chego no verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, o favor que nós não merecemos, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Você já prestou atenção como que alguém amargo dentro de casa contamina a casa? Alguém que não tem graça no falar, que as palavras ferem, alguém que está com a alma ferida, ele é privado então da graça de Deus, porque a graça que nós recebemos é a graça que nós precisamos transmitir. Por que não transmitimos? Porque perdemos a graça de Deus, porque falta santificação e a paz com todos. A amargura tem sido um entrave no seio das famílias. O amargo, o sol está sempre quente, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do frio, do calor, apesar de que ninguém reclama de frio em Itaperuna, do calor, né? Essa terra quente, maravilhosa. É bom que tudo cresce mais rápido, né? Mas a amargura precisa ser tratada nos nossos corações. Tiago falou isso em Tiago 5,16, que nós devemos sentar e confessar uns aos outros os nossos pecados e recebermos oração para sermos curados. Porque o Provérbios 8,36, Salomão falou o seguinte: toda vez que nós pecamos, nós ferimos a nossa alma. Toda vez. Por isso a santidade precisa retornar aos nossos lares, valores precisam ser resgatados, precisam voltar aos princípios. Uma das coisas que nós observamos nesse tempo de pandemia, que nós nos voltamos para dentro de casa, e que nós descobrimos o quê? Que a nossa convivência não era tudo aquilo que nós imaginávamos. Se o avivamento vem nesses últimos dias, através do seio da família, vem, sabe, através da nossa cozinha, como isso acontecerá? Se nós nos restituirmos ou consertarmos aquilo que está quebrado ou maculado. Sabe, eu lembro de Obed-edom. A arca saiu da casa de Abinadab, Eleazar era o sacerdote. Uzá toca na arca e é fulminado. Davi se entristece e deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Era até um estrangeiro.
Todo mundo gosta de dizer: meu Deus, mas a casa de Obed-edom prosperou em 3 meses. Ficou 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada, só tinha lamentação em Israel. Foi tirar a arca da casa daquele homem, colocar na casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom prosperou durante 3 meses. E nós começamos a pensar: por que essa diferença? 20 anos nada acontece numa casa, 3 meses na casa de outro muda a história daquela família. 1 Crônicas 26:8 projeta para nós. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, verso 8. Vou até aguardar um pouquinho, porque nós precisamos ler isso aí. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, ele e seus filhos e irmãos, homens capazes de força para o serviço, para 62, eram 62 de Obed-edom, capacitados. Tem uma tradução, revista e corrigida, diz que eles eram homens aptos para o ministério. Uma casa alinhada, a prosperidade vem em 3 meses. Por isso que eu estou falando para vocês: compensa. Quando nós não trazemos a santidade para dentro da nossa casa, nós nos separamos da graça de Deus. Nós lemos agora há pouco o texto de Hebreus 12:14. E quando nos separamos da graça de Deus, vai ser na força do braço, e na força do braço não funciona. Que a sua casa prosperando. É muito bom você pensar sobre isso nessa virada do ano, porque você vai viver o melhor ano da sua vida. Vou repetir, estou debaixo da unção profética. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Vai viver o melhor ano da sua vida. Por isso as instruções aqui nesta manhã são extremamente válidas, porque nós precisamos de olhar para uma casa bem sucedida e aprender com eles, e mudar o que for preciso mudar. Em 2 Timóteo 3,10 diz o seguinte, Paulo escrevendo para Timóteo: tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade e amor. Valores que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, você já tem seguido isto, você aprendeu comigo. Então será que não é o momento nós descermos da soberba e começarmos a aprender com alguém? E vocês têm exemplo dentro de casa. Paulo não diz para Timóteo: Timóteo, você precisa aprender isto, você precisa fazer isto, você precisa isso. Não, você já tem seguido o quê? E de perto, meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade e amor. Essa família de Timóteo é tremenda. E não será a força do seu braço, nem a sua preocupação, que fará com que as coisas aconteçam. É tempo de voltar à oração e à palavra, o relacionamento profundo com o Espírito Santo. E aí o casamento vai mudar, porque o marido vai dar a vida pela esposa, a esposa será companheira e submissa ao seu esposo, os filhos vão obedecer os pais não desrespeitarão os seus filhos, o patrão cuidará do seu empregado, o empregado do seu patrão. Os relacionamentos na sociedade serão alinhados. Quinto, trato correto com os bens materiais. Eu não posso imaginar que a casa de Timóteo pudesse ser bem sucedida, fé funcionando, com miséria financeira ali dentro, ou finanças desregradas, ou consumismo. Eu não creio. Eu creio sim que a fé que eles viviam trazia todo o sustento, porque a graça de Deus estava sobre eles. A grande questão é que nós não sabemos lidar com aquilo que Deus nos dá. Se você pudesse colocar hoje na ponta do lápis tudo aquilo que o Senhor já te deu e que você desperdiçou, você veria que é uma fortuna.
Porque nos falta sabedoria para tratar as questões financeiras. E uma casa equilibrada precisa ter as finanças equilibradas. Uma família que vai bem precisa ter as finanças equilibradas, porque isso é uma razão de grandes angústias dentro das famílias. Mas quando a comunicação é eficaz, quando há santidade, a graça de Deus está presente, você pode ter certeza, nunca faltará nada. E nós fomos treinados, estão sendo treinados esses meses todos na dependência de Deus. Todos aqueles que entenderam a dependência estão melhores que antes do início da pandemia. E vai viver o melhor ano, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Agora, se você tentar controlar aquilo que você não controla, a única coisa que virá ao seu coração é angústia, tristeza e sombra de ansiedade. Sabe, Isaías 8:22 diz isso. Quando você olha para a terra, você só vê angústia e sombra de ansiedade e escuridão. Mas quando você eleva os olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro? O salmista diz: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O verso 5 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, capítulo 1. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Paulo sabia tratar da alma de Timóteo. Aprenda a tratar da alma do seu irmão. Você não precisa ser um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta para aprender a tratar a alma do outro. Aprenda a cuidar das pessoas. Aprenda a amar as pessoas, respeitar os seus limites, ajudá-las nas suas dificuldades. E aqui Paulo está falando de relacionamento com Deus. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Sua avó tinha fé, sua mãe tinha fé, e essa fé está em você. Herança, uma herança bendita. Eita, que coisa gloriosa! Meu Deus. Timóteo tornou-se um pastor, um homem de Deus ainda muito jovem, um homem de fé. Como isso aconteceu? Teve exemplos, espelhou-se em alguém. Por isso que Paulo disse para a igreja da Macedônia: tudo que eu faço, da maneira que eu procedo, da maneira que eu ajo, vocês podem fazer, e o Deus de paz será com vocês. E essa palavra paz aqui tem um sentido de ausência de necessidade. O Deus que supre tudo através da sua graça será com vocês. Meu Deus. Precisamos ensinar os nossos a amar a Jesus através do exemplo. Será que os meus filhos podem me copiar? É a pergunta que eu preciso fazer. Será que eles podem andar no caminho que eu ando? Há uma grande responsabilidade para nós, pais, porque os seus filhos não aprenderão por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. E Timóteo tinha exemplo. A avó Lóide, a mãe Eunice, era um referencial para ele. Se eu amar a palavra, minha família também amará. Se eu amo a oração, assim também acontecerá dentro da minha casa. Se Jesus é prioridade em minha vida, assim acontecerá com a minha família. Se priorizo o reino de Deus, a minha casa também priorizará. Se me torno apenas um crente domingueiro, sem amar a obra de Deus e me comprometer com a minha igreja, assim também serão os meus filhos. Se eu sou apenas aqueles que vêm aos domingos, chego atrasado, saio adiantado, que exemplo que eu vou ter para dar aos meus filhos? Eles preferirão o mundo
porque não vê interesse nas coisas de Deus. A nossa geração precisa entender uma coisa: as dores, o princípio das dores começaram. Jesus está prestes a voltar à sua igreja. Eu creio que virá na nossa geração. Não estou marcando data, porque ninguém sabe a data. Prepara. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Acorda, igreja. Acorda. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ainda virá um grande avivamento. E é um avivamento que independe de nós. Será o próprio Deus quem vai trazer para as nossas vidas esse grande avivamento. É uma grande chance para que nós possamos subir com Jesus. Relacionamento com Deus é decisão. Mateus capítulo 6, verso 6 diz que eu e você precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto a Jesus.